Voltamos a apresentar o programa Jurídico News. Estamos aqui com o nosso convidado de honra desta noite, que é o Dr. Carlos Eduardo Girão Arruda, é o chefe da Controladoria Regional do Estado de São Paulo, da União, e nós estávamos falando a respeito da Lei de Acesso à Informação e deixamos uma pergunta no outro bloco, que é se um cidadão poderia ter acesso às informações, às fiscalizações que a Receita Federal, por exemplo, procedeu no Estado de São Paulo no mês de fevereiro desse ano. Essa informação é classificada de ultra-secreta, tem alguma restrição, ou qualquer cidadão teria acesso a essa informação, saber inclusive quais as empresas que foram fiscalizadas? A princípio, trata-se de uma informação pública. Desde que não se envolva sigilo fiscal, questões amparadas constitucionalmente, ou um dos 8 incisos que é previsto como classificação de secreta. Mas, num primeiro momento, não vejo problema nenhum em se requerer essa informação. Inclusive, nós, colocando um exemplo particular, nós já fomos arguidos com relação aos nossos trabalhos, quantos a gente fez nos últimos anos, quantos trabalhos tinham, quanto tempo médio demora, e foi fornecido. Não vejo problema algum. Essa demanda pelo acesso à informação, aqui no Estado de São Paulo, na regional onde nosso convidado aqui é chefe da Controladoria, a demanda é muito grande, é muito pequena. Como é que é essa demanda por acesso à informação? Hoje em dia, né, Luiz, a gente tem essa parte de informática muito desenvolvida, a parte de TI. Então, as pessoas, por comodidade, elas acessam ao próprio ESIC, né, que é o Serviço de Informação Cidadão Eletrônico. Então, ele entra na página de qualquer ministério e já acessa a parte de lei de acesso. E ali você tem instruções, como fazer, se cadastra. Então, é muito mais prático e você recebe a informação no seu próprio e-mail. Em função disso, a demanda física no nosso local de trabalho é muito pequena. A gente teve 4 ou 5 em 11 meses, para você ter uma ideia. Não que a CGU teve só 4 ou 5 demandas. Aqui, regional, fisicamente foram 4 ou 5. Bom, eu creio, vou supor, que isso deve ser em razão ainda dos estudantes de direito, os professores, os estudantes em geral, universitários, os professores, aqueles aspirantes a algum cargo político, ainda não tenham assimilado o tipo de informação da que eles podem ter acesso, porque isso seria muito bom para poder planejar um governo, para fazer um trabalho universitário, para poder até instruir os advogados ou membros do Ministério Público, instruir algum determinado processo, alguma informação de alguma situação que seja foco de algum processo judicial. Creio que deva ser por essa razão, né? Porque as informações estão todas elas disponíveis, inclusive os gastos de uma agência nacional, com os prestadores de serviço, com os funcionários, tudo isso está disponível? Sim, tudo isso. Você tocou num ponto bem interessante. Respondendo primeiro a parte final, né? Todos esses gastos estão disponíveis, inclusive tem um próprio portal que prima pela transparência ativa, isto é, independe da demanda do cidadão. Então, se o internauta tiver curiosidade de entrar, é um site bem completo, é o portal da transparência.gov.br, lá ele vai ter acesso a todas essas informações que você está colocando. Em cada ministério, em cada programa de governo, quanto de recursos foi repassado por convênios para cada prefeitura do país, o quanto cada servidor público federal ganha, qual é a remuneração, quanto que uma agência nacional contratou cada empresa que ela recebeu da administração pública federal, quanto que ela recebeu por período de tempo, tem tudo lá. E aí, indo para o primeiro comentário teu, realmente é uma ferramenta poderosíssima para estudos, principalmente de mestrado, doutorado, porque você tem uma gama de informações absurda, né? Dá muito trabalho entender, até selecionar as informações úteis, porque são muitas informações. Para programas de governo também seria fantástico. É um salto que o Brasil deu nessa disponibilização dessa informação, que vem desde 2004 com o portal da transparência, passando para 2006 com os portais da transparência em nível estadual e municipal, e agora com essa lei de acesso. É muito trabalho, é trabalhoso, mas é um prazer poder
difundir todas essas informações, porque o Estado, a gente tem que entender, ele é detentor de uma informação que é pública, é nossa, é de todos nós. Mais do que tudo, acho que se trata de uma grande ferramenta da democracia, onde não só o Ministério Público, mas também o cidadão pode fiscalizar o que o governo está fazendo com o dinheiro dos impostos que ele paga. E se por acaso ele descobriu uma irregularidade, é para a Controladoria Geral da União que ele tem que remeter um pedido de uma denúncia de alguma irregularidade? A gente recebe denúncias também. Como eu disse no início, a gente tem uma área nossa, que é a Ouvidoria Geral da União, que dá tratamento a denúncias. Agora, as denúncias têm que ser entendidas para onde encaminhar. O nosso trabalho é em recurso público federal. Se for de âmbito estadual, municipal, é mais produtivo o Ministério Público Estadual. Mesmo quando esse órgão estadual ou municipal tenha recebido recursos do governo federal? Não, aí é a nossa competência. Aí é a nossa competência e pode ser encaminhada. A gente faz uma triagem de denúncias. Inclusive, a gente recebe na própria CGU São Paulo várias denúncias. E a gente, sempre quando pode, a gente responde ao denunciante o tratamento que foi dado internamente. Isso não tem nada a ver com a lei, tá? Com a lei de acesso. Fora disso, a gente também recebe denúncia de cidadão, de Câmara de Vereadores e tudo mais, e a gente dá o tratamento para a denúncia. O nosso radar jurídico falou que o prazo para fornecimento dessas informações, através de documentos, como disse o nosso convidado, é de 30 dias. Mas é de 30 dias mesmo? E quando acontece dessas informações não serem apresentadas no prazo legal, isso chega a acontecer? Qual é a penalidade do servidor que não apresenta essa informação para o cidadão que solicita? Na realidade, o prazo fixado em lei é de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, desde que devidamente fundamentado e o demandante seja notificado disso antes de ter sido expirado o prazo. A gente tem conseguido, no Serviço Público Federal, no Executivo Federal, atender. A gente já teve 77 mil demandas em 11 meses. Atendemos 95% delas em 11 dias de média de atendimento. As outras 5 foram recursos que não foram atendidas, né? Ainda estão em trânsito. Puxa vida, e esse trabalho de auditoria que faz a Controladoria Geral da União, ela faz, que vai remeter eventualmente, quando se detecta alguma irregularidade, como disse o convidado, para o Tribunal de Contas da União, ela é feito só com os servidores da Controladoria ou também participam dessas auditorias outros órgãos como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, ou às vezes até a Receita Federal? Luiz, respondendo essa última pergunta, e me perdoe, eu esqueci um pedaço da outra, vou voltar na outra. Respondendo essa final, sim, a gente trabalha em conjunto muito com o Ministério Público e Polícia Federal. Sempre quando é dado um tratamento judicial aos nossos trabalhos, a gente trabalha em conjunto com eles. Com a Receita Federal também, com menos frequência, mas também. Voltando aos prazos recursais, quando o cidadão não é atendido, são 20 dias prorrogável mais 10, ele tem mais 10 dias para interpor recurso à autoridade hierarquicamente superior, que tem 5 dias para deliberar. Continuando sendo negativo, ele pode recorrer em segunda instância para a CGU. Em 10 dias, a CGU tem mais 5 dias para deliberar. Não atendendo, ele pode recorrer novamente para a comissão mista de avaliação, que é composta por diversos ministros, como eu havia dito. E eu gostaria só de mais uma duvidazinha que está me surgindo aqui. Se por acaso, embora talvez não seja da sua alçada essas informações, quando a informação é do Poder Executivo, quando é do Poder Legislativo ou do Judiciário, e a quem o cidadão deve recorrer para obter essa informação? No caso das informações dos órgãos federais do Poder Judiciário e do Legislativo. Como eu disse, eu não tenho conhecimento da regulamentação da lei por parte do Legislativo e do Judiciário. Entretanto, independente disso, é obrigatório que se tenha um serviço de informação ao cidadão em cada repartição pública dessas. Então é só se dirigir lá, ou provavelmente na própria página eletrônica, no sítio, deve ter informações com relação ao pleito dessas informações. Nós estamos aqui chegando
ao final do nosso programa, e eu chego à conclusão de que a boa utilização pelos órgãos fiscalizadores, ou mesmo pelos cidadãos que querem fiscalizar o que estão sendo feito com os tributos que você recolhe, usando a lei de acesso à informação, mais a lei que dá direito a ter certidões sobre informações de órgãos públicos, mais o acesso, isso tudo misturado, combinado com a lei de ação popular, acho que é uma excelente combinação, uma excelente ferramenta para a democracia. Eu gostaria que o nosso convidado fizesse as suas últimas considerações e gostaria de pedir aos internautas que mandaram suas perguntas e não tiveram condições de serem veiculadas, respondidas aqui no ar, encaminhassem direto ao convidado, se pudesse deixar também um e-mail. Pois não, queria agradecer o convite, a presença, a honra de estar aqui no Jurídico News e deixar o meu e-mail, que é carlos.arruda@cgu.gov.br. Repetindo, carlos.arruda@cgu.gov.br. Terei o maior prazer de responder o que eu puder. Mais uma vez, agradeço aqui ter aceitado o nosso convite, Carlos Eduardo Girão Arruda, chefe da Controladoria Geral da União Regional daqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos pela audiência. Uma boa noite, até a próxima quinta-feira. Até lá. Jurídico News. O nosso foco é focar você nas leis.